Bem, pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda unidade, onde essa disciplina de tópicos especiais em contabilidade 1, ela irá tratar sobre os principais CPCs, bem como estatística e métodos quantitativos. A nossa aula 1, ela vai ser dividida em duas partes. Vou tratar inicialmente sobre a origem do CPC e, em seguida, a parte 2, tratarei sobre a estrutura conceitual da contabilidade. Haja vista que são questões que caem no exame de suficiência, geralmente é a questão 33 até a 36, e os alunos erram. E é muito comum, por experiência, a maioria dos alunos tem um grande quantitativo de alunos, das 50 questões do exame de suficiência, acertam 23, 24, e essas questões de teoria são justamente as que eles erram. Qual a minha percepção, a crítica construtiva? Muitas vezes o aluno ele foca com questões que têm um nível de complexidade, aí ele resolve tranquilamente uma questão de custo, matemática financeira, mas quando é uma questão teórica, ele não tem a devida atenção. Então, o aluno ele é muito mecanicista. Então, é uma dica que eu dou no momento para você não entrar na estatística de fazer apenas 23, 24 questões. E se ocorrer isso, fica o aprendizado para no próximo exame ser aprovado, tá certo, gente? Como é que vai ser a nossa estratégia de ensino? Semanalmente, eu vou gravar uma aula, vou postar no AVA, vai ficar de uma forma indeterminada, e em seguida vou também divulgar o link dessa aula para os representantes de turma, tá certo? Então, você vai ter dois canais de informações, o AVA e seu WhatsApp, tá certo? Outro, como é que vai ser o formato da aula? Eu vou primeiro abordar a parte teórica e no final vou trabalhar com as questões mais recentes do exame de suficiência. Porque independente se você pretende fazer um exame de suficiência ou um concurso no futuro aí, você tem que conhecer o perfil da banca. É muito comum as bancas, gente, repetir o assunto, a questão, só vai mudar o quê? O valor, um pouco da contextualização. Então, já que eu venho trabalhando bastante isso sobre exame de suficiência, eu já conheço o formato da prova, é bem fácil o aluno ter uma aprovação, lograr êxito já no sétimo período. Então, só reforçando, nossa aula, o formato dela vai ser aula gravado, onde vai ter a parte teórica e no final da aula algumas questões dos últimos exames de suficiência. Vou espelhar aqui nosso material com o intuito de melhorar nosso aprendizado. Então temos aí, gente, inicialmente, porque essa tela está um pouco reduzida. No sistema, na plataforma que eu estou trabalhando aqui, se eu maximizar a tela, der um F5, aqui na apresentação do PowerPoint, ele não passa. Então, vou trabalhar com essa visualização, assim, que acredito eu que dá para os senhores dá também para visualizar. Então, nossa primeira parte é a origem do Comitê dos Pronunciamentos Contábeis. Vou ser bem objetivo nessa parte aqui. Eu, mais uma vez, reforço. No aluno de Ciências Contábeis, ele tem uma forte resistência à teoria. Cuidado. Hoje em dia, as empresas, gente, trabalham-se muito com a questão de business inteligência. Então, para você ter essa percepção de business inteligência, tomar decisões corretas, você tem que ter o quê? Conhecimento teórico, não fazer as coisas na dúvida, tendo em vista que as informações têm que ser precisas e adequadas. Então, você tem que conhecer a teoria, sim, para ter uma base, ser um profissional diferenciado no mercado. Então, vejamos aqui, quais foram as origens? Inicialmente, nosso ponto de partida, gente, ele vem aqui das grandes navegações, onde eu coloquei aqui, onde tudo começou. Quando a gente, relembrando as nossas aulas de histórias do ensino médio, como também do ensino fundamental, foi muito abordado o quê? Que na Itália surgiu o renascentismo e teve um grande monopólio o quê? Comercial.
Em contrapartida, a Espanha, como também Portugal, teve o intuito de realizar grandes navegações. Com o intuito de quê? Em busca de metais preciosos, aumentar a riqueza dos reis. E algumas navegações, elas foram que elas não deram certo. Então surgiu a escola de Sagres em Portugal. Escola essa que reuniu os principais profissionais, sejam eles engenheiros, matemáticos, geólogos e assim vai, astrológicos, com o intuito de verificar, eu se juntei, montou-se uma equipe com o intuito de ter uma navegação que precisa que ela não dê errado. Então, onde tudo começou foi através das grandes navegações. E o que isso tem a ver com a contabilidade? Ora, se eu estava navegando, estava à procura de riquezas, quando eu encontrava, eu tinha que o quê? Controlar. Então, temos aí, nesse último item aqui, a contribuição da contabilidade foi o quê? O registro de operações. Então, que registro é esse? A origem, o passivo e a aplicação do ativo. Então, ou seja, as grandes navegações contribuíram sim para o crescimento, o surgimento da contabilidade. Então, coloquei aqui as imagens, principalmente essa imagem aqui, gente, que é a Praça do Comércio, esse terceiro slide aqui, que é em Portugal. Aí era o local dos Palácios dos Reis, onde se encontrava aí em frente ao Rio Tejo. Isso daí tem a grande importância quando vocês forem em Portugal. É interessante vocês conhecer um pouco da escola portuguesa quanto às grandes navegações. Vocês vão ver que eles, até hoje, em pleno século XXI, eles valorizam muito. Você já começa até temos aqui a cerveja Sagres, olha só, já tem uma homenagem à cerveja Sagres. Temos também muito fato histórico. Algumas pessoas falam assim, isso aqui eu fugindo um pouco da disciplina, mas é uma dica bem importante. Quando você for viajar, se você quer ter também um diferencial no mercado, é interessante você saber qual a contribuição da contabilidade ou como é feita a contabilidade lá. Então você assim, opa, eu vou viajar para lazer, mas eu vou tirar, no momento de lazer, eu vou pegar algumas sacadas que ocorrem nessa cidade ou nesse país, justamente para colocar em prática ou ter uma percepção diferenciada. Então, foi em Portugal, gente, ali em Lisboa, é muito forte a valorização das navegações marítimas. Então, você vai caminhar lá, vai ver que eles, até hoje, eles valorizam muito essa cultura. Mas, indo para o próximo slide, observa-se que as grandes navegações contribuiu para o surgimento das escolas do pensamento contábil. Quais foram essas escolas? Surgiram três. As escolas europeias, italiana e alemã, tem outras, a escola norte-americana e a escola brasileira. Isso daí foi uma evolução de cada escola, porque na medida que o comércio foi crescendo, a forma de registrar, de controlar, ela foi se tornando o quê? Mais complexa. Imaginando que você abre um mercadinho, você necessariamente, se for um mercadinho pequeno, não precisa você ter um software para controle de estoque, controle de vendas, mas na medida que esse mercadinho vai aumentando o seu volume de vendas, eu já não vou ter como controlar manualmente, não vou ter como controlar somente pelo Excel. Eu vou ter que ter um suporte de um software, de um contador, de um administrador, com o intuito de identificar quais são meus pontos fortes, fracos, minhas fraquezas e ameaças. Então, as escolas europeias, ela teve essa contribuição. Então, como é que foi a evolução da escola europeia? Observe aí que temos 4 escolas. A escola neocontista, a escola alemã, a escola italiana e a escola patrimonialista. Qual é a finalidade da escola neocontista? Concentrou-se na teoria materialista ou positivista das contas, revelando o valor patrimonial. Na verdade, a escola neocontista
ela foi influenciada pelo positivismo de Auguste Comte, onde qual é a proposta do positivismo? Tudo será comprovado por meio científico. Então, essa que é a proposta da escola neocontista. Ela foi influenciada pelo positivismo. Então, através de pesquisas científicas, eu vou comprovar o que é verdadeiro e o que é falso. Inclusive, na estatística, trabalha-se muito isso com a hipótese nula e a hipótese alternativa, que vamos ver no decorrer da nossa unidade. A escola alemã, qual foi a contribuição dela? Desenvolveu-se a necessidade de gerar informações para a gerência. Olha só, nós sabemos que a contabilidade tem os usuários da informação, usuários internos e externos, mas a escola alemã ela só focou somente a informação para a gerência. Se a gente for lembrar da aula de administração ou fundamentos da administração, tem um assunto que ele é bem bacana, que ele trata sobre o planejamento, onde esse planejamento ele é dividido em três partes, que é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Nesse planejamento, nessa divisão de planejamento, quem está lá no estratégico? É a diretoria, o presidente da empresa. O tático são os gerentes e supervisores. E o operacional são os demais colaboradores. Então, a escola alemã ela só focada na informação de quem? Da gerência. A gerência faz parte do nível que? Tático, ou seja, está no meio entre o estratégia com a diretoria e também do operacional. Então, observe-se que, no primeiro ponto, houve a escola neocontista foi influenciada pela questão da pesquisa, de informar o que é verdadeiro, o que é falso. A alemã, a informação somente para a gerência. E a contribuição da escola italiana. O resultado é mais importante. O resultado é o mais importante. Olha só, mas aquela questão assim, o resultado é mais importante, mas como é que se chegou a esses resultados? Então, eu tenho que identificar, não assim, eu tive lucro, mas por que eu tive lucro? Qual foi o produto que eu vendi mais? Qual foi o produto que eu vendi menos? Então, a escola italiana estava mais focada nisso. Resultado é o mais importante do fenômeno econômico. Observe que faltou a questão da parte financeira. A escola patrimonialista proclamou a autonomia científica da contabilidade, que antes a contabilidade ela era ligada somente à economia. Então, percebe-se que é diferente. A economia é uma coisa, a contabilidade é outra. Então, isso retrata a evolução das escolas da Europa. Mas, forçando mais sobre a questão das escolas europeias, temos aqui quem teve uma grande contribuição foi a escola italiana e a escola alemã. Quando se fala na escola italiana, você, aluno, deve lembrar logo de Luca Pacioli, que é conhecido como o pai da contabilidade. E um fato interessante, gente, que depois que eu entrei no mestrado, eu particularmente não conhecia, não sabia dessa informação. Quem foi aluno de Luca Pacioli e influenciado pela matemática foi quem? Leonardo da Vinci. Quando fala em Leonardo da Vinci, lembra de quem? De Mona Lisa. Então, aprendi que Leonardo da Vinci ele foi aluno de Luca Pacioli, onde tem alguns professores, não aqui do Brasil, gente, que informam que, na verdade, o gênio não é Leonardo da Vinci, sim Luca Pacioli. Então, é só uma informação extra que é interessante a gente ter conhecimento. Então, olha só, então a escola italiana começou os primeiros estudos de contabilidade através de Luca Pacioli. Qual é o objetivo dela? Calcular o resultado da empresa. O principal pensador que contribuiu também, assim, vamos focar no resultado da empresa, foi Gino Zappa. Mas o que você, como estudante, como futuro profissional da contabilidade, deve ficar atento, que a escola italiana, ela defende o objetivo de calcular o resultado da empresa, ou seja, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. Quando nós vamos para a escola alemã, tem uma palavra que você cair numa questão, você deve ficar atento.
Reditualismo, ela está baseado na escola alemã. Qual é a proposta do reditualismo? É admitir que o lucro é o que mais preocupa como objeto de estudo. Então, a escola alemã ela está mais preocupada com o lucro, ou seja, tudo gira em torno do lucro. E por incrível que pareça, hoje ainda as pessoas pensam assim. Vou dar um exemplo bem prático. É muito comum você estar escutando no rádio ou na TV informar a seguinte notícia: empresa X teve lucro de 3 bilhões no trimestre. E ponto. Quando ela só passa esse tipo de informação, ela focou somente no lucro. E o fato de a empresa ter lucro não quer dizer que seu disponível está satisfatório. E nós que somos da contabilidade, sim, já temos um pensamento positivista. Olha só a contribuição. A empresa teve lucro, mas eu devo pesquisar, identificar qual é o valor do disponível. Exemplo prático. Eu tive um lucro de 100 mil reais e meu disponível representa lá 10 mil reais. Moral da história. Dos 100% do lucro, eu só tenho no meu disponível quanto? 10%. Então, eu já tenho esse cuidado de saber, hora, de 100% do lucro, eu só tenho 10% no disponível, é como se fosse também na questão salarial. Eu tenho um salário de 10 mil reais líquido, paguei minhas contas e tudo, só sobrou para o mês 1.000 reais. Isso daí, se a gente for trazer na situação de pessoa física, tá errado. Eu recebi 10 mil líquido, paguei todas as minhas contas, minhas obrigações, e durante 30 dias eu vou ficar com 1.000 reais. Gente, isso daí não é adequado, dependendo do contexto, logicamente. Então, pela escola italiana, reforçando, o foco é no resultado, e a escola alemã, o foco é tudo em cima do lucro. Observe-se que, querendo ou não, a escola alemã e a escola italiana têm a mesma finalidade. Próxima escola, a norte-americana. Aí sim, quando se fala em norte-americana, nós lembramos logo da moeda dólar, que é a nossa moeda comercial no mundo. Independente se você compra na Europa, na Ásia, sempre a conversão será em dólar. Entende-se que, na medida que o dólar aumenta, o poder de compra de algumas das pessoas vão que diminuir. Então tem que ser revisto isso. Então, como é que se surgiu a escola americana? Então, através das grandes empresas lá, foi necessitado que posições concretas, corretas e adequadas em relação ao negócio. Ou seja, para ter uma posição correta e adequada no meu negócio, eu tenho que ter uma norma, eu tenho que ter uma padronização dos procedimentos contábeis. E, além disso, houve o quê? Um avanço da parte científica da contabilidade. Então, qual foi, assim, palavra-chave? Qual a contribuição da escola norte-americana? Padronização dos procedimentos contábeis. Então, a contribuição da escola norte-americana é a padronização dos procedimentos contábeis. Quando chega na escola brasileira, em virtude da evolução da Europa e depois dos Estados Unidos, como é que foi a etapa brasileira? Inicialmente, ela adotou a escola italiana, mas depois ela percebeu, a escola brasileira, que com a evolução da escola norte-americana, ela adotou a escola norte-americana. Então, ela tem essa divisão das duas fases. Então, como é que surgiu a escola brasileira? Teve a inauguração da escola de comércio Álvares Penteados. Outra dica, eu falei de Portugal. Quando você for em São Paulo, especificamente no bairro da Liberdade, vai lá conhecer essa escola Álvares Penteados aqui, gente. Tira uma foto lá, é bem bacana. Entre, informe que você é aluno ou profissional da contabilidade, você será bem atendido e você vai conhecer, você vai ter outra percepção. Então, a escola Álvares Penteado foi o pontapé da contabilidade no Brasil. Também tem uma contribuição no Rio de Janeiro. Quando você for ler, vai ver que surgem as escolas técnicas de contabilidade no Rio de Janeiro. Mas já que o crescimento do comércio
prevaleceu em São Paulo, então digamos, foi necessária a criação de uma escola de ensino superior no estado de São Paulo. Então, temos aí a adoção da escola brasileira, inicialmente europeu, mas em seguida foi norte-americano, tá certo, gente? Lembrando que a escola europeia, ela foca no resultado, no lucro, e a escola norte-americana é na padronização dos procedimentos contábeis. Foi surgindo essa evolução, mas, infelizmente, teve que ter uma crise. E essa crise aqui, gente, toda crise é um momento de você rever e se adequar. Então, crise de 29, quebra da bolsa. Quais foram os antecedentes e as causas? Primeiro, os Estados Unidos pós-guerra mundial foi a maior potência. Então, os Estados Unidos prevaleceu no aspecto econômico, onde teve a produção em larga escala, alto volume de exportação, agricultura mecanizada para atender a demanda e o maior credor internacional. Então, os Estados Unidos estavam prevalecendo nisso. Mas o que acontece? Teve sua superprodução, porque ela acreditou o seguinte: eu estou vendendo, eu tenho que produzir, tenho que ter estoque. Então, teve o que? Uma superprodução, onde teve queda das exportações. Por quê? Houve a recuperação europeia após a Primeira Guerra Mundial. O mercado interno ficou insuficiente, ou seja, não teve demanda para comprar todos aqueles produtos, os produtos ficaram o quê? Estocados, então teve excedente de estocagem, teve-se prejuízo, que consequentemente gerou demissões, nova retratação do mercado interno, teve que me adequar ao mercado interno, e o ciclo repete-se anualmente. Só para vocês terem uma ideia, a crise de 29, ela só veio melhorar, só veio, na verdade, ser exterminada a partir de 1933. Basicamente, os Estados Unidos esperou 4 anos para se reestruturar. E isso daí, gente, logo em seguida veio uma reflexão que a história se repete. O que aconteceu no nosso contexto atual? A China era dependente dos Estados Unidos, como também do Brasil e outros países. Então, ela era o nosso principal cliente, só que teve um momento que a China conseguiu ser o quê? Ser autossuficiente. A questão de vidro. Agora não precisa mais comprar no Brasil. Minério não precisa comprar. Ela compra sim, gente, em quantidades menores, mas ela já tem agora a sua produção interna. Isso daí acontece demais com algumas empresas. A maioria das empresas que eu percebo, ela foca num tipo de cliente e esquece o outro. E às vezes ela pensa o seguinte: eu estou passando dificuldade e eu vou ter que abaixar o preço. E ele pensa que o fato de estar abaixando o preço, ele vai gerar lucro. De forma alguma. Por mais que ele abaixe o preço em venda na quantidade maior, mas ele vai estar perdendo. Logicamente, existem casos e casos. Então, a crise de 29, na verdade, ela está se repetindo agora, por um contexto de que os países não esperavam essa independência do seu principal cliente da China. Então, a China agora ela está se sobrepondo, está sabendo se ela está sendo naquela questão, ela está sendo eficiente, eficaz nas situações difíceis, enquanto os demais países vai ter que ser o quê? Se reestruturar, tentar aumentar o poder de compra do internamente, que isso aqui está bem claro no nosso país, o poder de compra do nosso país, ele diminuiu de uma forma drástica, então tem que ser revisto isso. Mas, voltando na história, o que os Estados Unidos fez para resolver essa situação? Houve uma proposta do presidente Franklin Roosevelt, que é o Plano New Deal, ou seja, um novo plano. Então, qual é a proposta desse plano aí? Se a gente for entender aí pelo fluxograma, primeiro, investimentos dos estados em infraestrutura. O que é infraestrutura? Investir em estradas, barragens, pontes, financiamento pelo déficit orçamental. Isso ocorreu no Brasil, ocorreu isso em governos anteriores, gente.
quando não vou ser bem, não vou me posicionar, mas teve governos anteriores que focou muito nessa parte de estrada, então, ou seja, aumentar na parte de infraestrutura para escoar a mercadoria, que consequentemente eu estou criando emprego, eu estou aumentando a renda, se eu estou aumentando a renda, aquela grande loja, sei lá, vamos lá, Casas Bahia vai para aquele município, Ricardo Eletro, um supermercado que é conhecido na capital vai para aquele município porque está aumentando a renda daquela população. E, consequentemente, vai gerar impostos. Então, eu, governo, vou ter receita e vou ter aumento também na produção. Então, ou seja, existe um fluxo aqui. O plano New Deal, gente, é uma coisa básica, acontece isso no contexto atual. O Estado ele vai promover reforma de infraestrutura. Então, se ele vai focar em estradas e barragens e assim vai estar criando empregos, vai aumentar a renda da população. Aumentando a renda da população, vai ter um aumento de produção, porque meu poder, se eu estou trabalhando e estou tendo um aumento salarial, ou não estava trabalhando, estou trabalhando agora, eu vou aumentar meu poder de compra. Então, eu vou até mudar até meu perfil, que às vezes quando as pessoas estão passando dificuldade, um exemplo, estou passando dificuldade, vou comer só ovos, estou tendo agora estou trabalhando, então no final de semana eu vou esquecer os ovos, vou comer carne, e assim vai, porque o poder tá vendo que é o aumento de produção. E isso, consequentemente, vai gerar receita para o Estado. O Estado libera, mas ele vai ter o retorno. Esse retorno também pode ser a curto ou longo prazo, mas não é a proposta da nossa disciplina no momento. Então, coloquei aqui duas frases que chamam a atenção. Se a história se repete, o inesperado sempre acontece. Quão incapaz precisa o homem de se aprender com a experiência? Então, quando a história se repete, é sinal que a sociedade, a humanidade não entendeu o que aconteceu no passado. Então, a segunda reflexão. Quando a história se repete, preste atenção. Há uma lição que você precisa aprender, que talvez você ignore na primeira vez. Então, isso daí fica a reflexão. Toda vez que você errar, gente, entenda onde foi que eu errei, para depois não se repetir o erro. Ou até mesmo através de pessoas, porque fulano ou aquela empresa não deu certo. Conheci uma pessoa, um empresário, que ele estava preocupado, onde na rua dele ele tinha vários concorrentes, em virtude do contexto atual, ele não tem mais concorrente, é somente ele. E o que isso implica? Quando você não tem muito concorrente, o fluxo de clientes diminui de uma forma assustadora. Então ele pensa, o que é que ele estava preocupado? Porque o prédio é próprio dele, do comércio. Então ele estava pensando em alugar um prédio e ficar próximo da concorrência. E ele estava com essa dúvida. Então, qual foi a alternativa, qual foi a tomada de decisão que ele fez? Ele criou uma filial, onde próximo à nova concorrência, com o intuito de saber se dava certo ou não, porque o prédio anterior, já que o prédio é próprio, ele poderia no futuro alugar ou até mesmo fazer como um almoxarifado, seu centro de distribuição, mas é muito importante, tem alguns segmentos que é importante ele estar próximo do concorrente. Se você for ver no contexto de vendas de carro, está todo mundo ali próximo, os concorrentes. Supermercado, atacados, todo mundo próximo. Tem alguns contextos, ótica nem se fala, principalmente aqui em Natal, que é muito engraçado. Ótica nem se fala, tudo próximo. Então é interessante sim, quando você vai abrir seu próprio negócio, você fazer um estudo de mercado. Inclusive, certa vez em sala de aula eu mostrei o radar Sebrae, que ele mostra o melhor local onde você instala a sua empresa e você entender e você se sobressair com relação aos seus concorrentes. Então, dando continuidade à evolução histórica da contabilidade, percebe-se que, em virtude da escola norte-americana, escola italiana e escola brasileira, houve uma evolução. Então, essa evolução temos aí, onde inicialmente a escola europeia, depois escola norte-americana e, finalmente, a escola brasileira, que é a nossa proposta aqui, entender como é que surgiu a escola brasileira. A escola brasileira inicialmente adotou
as ideias, os pontos de vista da escola europeia, o resultado, e depois a escola norte-americana, que é o quê? A padronização dos procedimentos. Então, o Brasil aqui, quem teve uma grande contribuição sobre a evolução da escola brasileira, não posso esquecer, seria até injusto da minha parte, é do professor Eliseu Martins. Esse mesmo, aquele mesmo do seu livro de contabilidade de custos. Ele que motivou, gente, a padronização da escola norte-americana no Brasil. Então, ó, qual foi a influência da escola norte-americana no Brasil? Ela passou a influenciar fortemente os mercados em todo o planeta, principalmente no mercado de capitais. Então, empresas que têm ações na bolsa. Outra situação, o governo brasileiro optou por um alinhamento da escola norte-americana e o movimento foi acompanhado pelos professores da USP. Então, já que a escola norte-americana deu certo, o Brasil, por sua vez, adotou. Quais são os fatores que causam as diferenças contábeis? Porque a proposta é, eu devo harmonizar os procedimentos contábeis. Mas quais são? Por que existiu essas divergências de procedimentos e rotinas contábeis em cada país? Primeiro, a herança colonial, se for um país republicano ou se foi governado por reis, então teve uma postura diferente. Como é que foi também? Como foi a história? Como é que foi? Teve bastante invasões. Um exemplo aqui tem uma forte influência no Brasil da cultura o quê? Portuguesa. Em contrapartida, quando você vai em outros países da América do Sul, a exemplo Paraguai e Argentina, onde eu também conheço, a forte influência é o quê? É da Europa, sim, mas já é dos espanhóis. Então, questão de tributação. Cada país tem sua forma de tributação. Inflação nem se fala, dependendo do seu volume de vendas do produto interno bruto, a inflação aumenta ou diminui, está muito relacionado isso ao nível de educação, o IDH, isso influencia muito quanto a cultura contábil. Entende-se que se o nível da educação daquele país ele é eficiente, então os profissionais da contabilidade também vai ser tão eficientes quanto. Então, a duração, o tamanho da profissão contábil em cada país. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, não é uma crítica não, gente, é só para título de conhecimento. Aqui no Brasil, para você ser considerado contador, é sabido que tem que cursar 4 anos ou 5 anos, depende da instituição, se é pública ou privada, e depois submete um exame de suficiência. Sendo aprovado, você já tem a habilitação em exercer o cargo de contador. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Lá é menos tempo, salvo me engano, são 3 anos, o curso de contábil lá. Porém, um exame de suficiência de lá, que não é exame de suficiência, só para vocês terem uma ideia, o aluno submete, salvo me engano, são 3 etapas. É um pouco parecido com a OAB aqui no Brasil, que a OAB, o aluno submete as 2 etapas, salvo me engano. E tem a parte da prova escrita e depois da prova oral. Então, existe esse filtro. Isso é tão verdade que o contador nos Estados Unidos, ele é melhor visto do que um médico, assim, ou na mesma equidade ali. Então, no Brasil ainda não tem esse devido respeito. Nós que trabalhamos na área sabemos que somos importantes, sim, mas a sociedade no contexto como um todo ainda não conhece o nosso papel. Isso está muito ligado ao nível de educação, ao nível cultural. Mas dando continuidade aqui, quais são os fatores que influenciam as diferenças contábeis? Então, nível de educação, o tamanho da profissão contábil, o estágio de desenvolvimento econômico, qual a situação econômica do país, quais são o regime de leis lá, o sistema legal, qual é a cultura, será que as pessoas valorizam o passado daquele país ou somente o presente? A geografia indica muito, porque é um exemplo, se for um país acidentado com muitas montanhas, ou um local com muitas montanhas, não vai ter o quê? Empresa. Se não vai ter empresa, não vai ter o quê? Contabilidade.
qual é a linguagem lá. É sabido que a linguagem comercial, que até chama-se linguagem business, é o inglês, então é muito forte o inglês. Até recomendo vocês submeter a um curso de inglês, ao término do curso, se for um inglês com qualidade, vai ser 3, 4 anos, mas você pode fazer também no YouTube. Use a ferramenta a seu favor, porque a partir do momento que você vai ter um curso de inglês, você não vai ser mais assistente contábil. Você vai ser o quê? Analista, gerente contábil, porque você já tem uma outra língua. E até existe também a oportunidade de você trabalhar em outros países, gente. Porque você, por mais que a contabilidade tributária seja diferente, mas em outro país você vai aprender de uma forma rápida. Porque hoje em dia é tudo sistematizado. Então não precisa você ficar tão preocupado com a questão tributária. Em pouco tempo você vai aprender. Então, a influência da teoria da contabilidade, o sistema político, como é feito, no caso aqui, tem alguns países que é por forma de parlamentarismo, aqui não, já é diferente. Religião, então tem muita influência. E acidente de percurso. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para os senhores, que existe uma diferença entre a padronização e a harmonização. A contabilidade em si, ela não está somente preocupada em padronizar normas, não. Ela deve também harmonizar. E qual é a diferença disso? De harmonização e padronização? Vejamos, enquanto a harmonização busca aproximar e possibilitar comparabilidade entre as demonstrações contábeis, a padronização busca que igualar as informações e não admite flexibilidade em seus conceitos. Ou seja, a harmonização ela tenta aproximar, enquanto a padronização é igualar. Então, essa que é a diferença. De harmonizar é aproximar que todos os países adotem os procedimentos o quê? Contábeis. Eu estou harmonizando. Eu já tenho um padrão? Sim, tenho um padrão IFRS, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Mas falta o quê? Harmonizar. É essa que é a grande preocupação da contabilidade no contexto atual. Tá certo, gente? Então, quais são as vantagens e as desvantagens da harmonização? Vantagens: discussões mais profundas de conceitos utilizados, maior confiabilidade dos investidores, redução de custos e ajuste de divergências de critérios contábeis, facilidades de intercâmbio técnico-profissional, facilitar no processo de harmonização com normas fiscais, dentre outras vantagens. Olha só, se eu tenho uma empresa em um determinado país e pretendo instalar uma filial em outro país, o interessante é que as normas contábeis estejam harmonizadas onde eu desejo implantar essa nova filial. Porque eu sei que se eu for para um determinado país e as normas contábeis não for harmonizada, eu vou passar por dificuldades. Então, minha empresa ela vai ter que se adaptar e vai ter um momento que eu tenho que consolidar as informações. E quando consolidar as informações, os profissionais da contabilidade ela vai ter um custo maior de tempo para deixar tudo redondinho para facilitar na tomada de decisão. Então, é interessante, sim, harmonizar os procedimentos contábeis. E as desvantagens da harmonização? Então, entre as desvantagens do processo de harmonização contábil, está a dificuldade de interpretação e a adoção de normas, dificuldade de adoção em alguns países por conta de seus sistemas legais e fiscais, e alguns autores pregam que a contabilidade deve ser sensível ao meio que opera. Na verdade, alguns profissionais eles são resistentes à mudança. Ou então, eles criticam muito o CPC. Como ocorreu aqui no Brasil? No CPC, ele é obrigado para determinados tipos de empresa, mas já tem um CPC específico para pequenas e médias empresas, que é o PME. Só que alguns contadores, por incrível que pareça, não dá a devida atenção. Tem muitos contadores, não estou criticando, gente, mas é uma reflexão. Tem muitos contadores que ficam preocupados somente com a parte fiscal. Gente, não se preocupe com a parte fiscal, porque na verdade você está desatualizado, porque a contabilidade, ela antes era gerida por regras
e agora é por princípios. Se eu sou um contador que eu estou focado somente na parte fiscal, eu sou regido o quê? Por regras. E uma empresa, ela não pode só exigir, não pode estar somente preocupada em regras, e sim em princípios, beleza? Então, quanto à estrutura das normas internacionais, para chegar ao CPC aqui no Brasil, devemos entender como é que foi a estrutura das normas internacionais. Então temos aqui, inicialmente, IASC, IASB, NIC, NIF, SIC e FRIC. Na verdade, não precisa você memorizar, porque você deve apenas ficar atento que IASC ela é o Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade, antecessor do IASB. O IASB tem então um Conselho de Normas Internacionais. Então aqui, ó, o primeiro IASC é um comitê e aqui é um conselho. O NIC, Norma Internacional de Contabilidade, tá certo? NIF, Normas Internacionais de Informação Financeira. O SIC, Comitê Permanente de Interpretações. E o FRIC, Comitê de Interpretações de Informações Financeiras do IASB. Gente, se você que trabalha num pequeno escritório, isso daí não tem nenhum... A informação não é nem importante para você. Só para quem trabalha numa empresa SA, seja ela de capital aberto ou fechado, tem que estar sempre ligado nas atualizações desses órgãos aí. Então, por quê? Se eu tenho uma empresa multinacional, o que for adotado nesse órgão, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu aqui no Brasil vou ter que, vou ter que harmonizar. Então, para quem trabalha em empresas multinacionais, deve estar sempre atento. Logicamente, você que tem uma empresa trabalha com empresa de pequeno porte, só tem clientes do simples, não vai ter essa devida preocupação. Mas saia da zona de conforto, estude mais sobre isso. O que eu pleiteio que todos os meus alunos tenham um crescimento profissional, seja na área pública ou privada. Quando se fala em IASB, mas afinal, o que significa o IASB aí, gente? Então, olha só, a Internet Account Standard Board. Então, quando tiver essa palavra, standard é padronização, não na tradução aqui. Então, é um órgão independente que se destina ao estudo e elaboração de normas contábeis internacionais. Então, o IASB, ele estuda a elaboração das normas internacionais, tá certo? O próximo aqui, o IFRS, que é o importante. O IFRS é International Financial Reporting Standard. As normas do IFRS são publicadas e revisadas por quem? Pelo IASB. Porque o IASB, só voltando aqui, ó, ele estuda e elabora. Enquanto o IFRS, ó, ele publica, mas quando ele for publicado, entende-se que já foi revisado pelo IASB. Então, em 2005, os países do continente da União Europeia já foram assinar um acordo para adotar o IFRS. E no mundo já são mais de 100 países que adotaram o IFRS. E o Brasil é um deles. Um exemplo, o CPC 47, que é que trata sobre, só explicar um contexto. No passado existia o CPC 30, que trata sobre receita. Ele não existe mais, gente. Acabou o CPC 30. Ele foi substituído pelo CPC 47. O CPC 30 era somente assim, um conceito. CPC 30, receitas e ponto. O que trata o CPC 47? É receita de contrato com o cliente. A receita ela deve ser reconhecida em 5 etapas, onde nos Estados Unidos foi criado o IFRS 15 e o Brasil harmonizou, adotou chamando de CPC o quê? 47. Então, moral da história, se você trabalha numa empresa multinacional ou pretende trabalhar, você tem que também ter essa sacada. Se você pretende trabalhar, você tem que saber quais são os IFRS que estão vigentes e que estão sendo em estudo para ser criado, para você ter a ideia, assim, o que está sendo quais são os IFRS que são utilizados no mundo afora. Então, aqui mais cedo ou mais tarde vai ser utilizado, porque um IFRS, quando é aprovado nos Estados Unidos,
no Brasil não quer dizer que no mesmo ano vai ser aprovado, não. O CPC vai estudar, vai elaborar, vai analisar e vai adequar, porque o sistema de tributário nos países, eles não são iguais. Então, o CPC aqui no Brasil tem que ter esse cuidado para não ter nenhuma interferência tributária, tá certo? Então, voltando aqui quanto à questão do IASB e IFRS. O IASB, ele faz o quê? Ele elabora, ele estuda e elabora, enquanto o IFRS publica as normas internacionais. Temos aqui um fluxo quanto às normas internacionais. Então, primeiro o IASC, que é a Organização dos Contadores, passa por o IFRIC, o SAC. Então, tudo recebe, observe, o IASB ele vai receber, mas quem vai divulgar é quem? O IFRS para todo o mundo. Então, o IFRS que condensa todas as informações, entende que as normas já estão filtradas, já estão analisadas, então vou agora só publicar com a expectativa dos países o que adotarem. Então, o Brasil adotou? Sim, ele está preocupado com a harmonização, porque nós vimos a diferença entre harmonizar e padronizar. Então, o Brasil adotou sim o IFRS e, principalmente, quando ele adotou, houve uma mudança na lei, que a lei das sociedades anônimas, a lei 6.404/76, ela sofreu alterações que foi substituída pela lei 11.638/2007. Observem que em 2005, só vocês terem uma ideia, entender o contexto, em 2005 as normas do IFRS tornaram obrigatórias em países da União Europeia. Quando foi em 2007, o Brasil criou essa lei já com o intuito de quê? Trouxe as alterações originadas pela adoção do IFRS. Então, porque a estrutura do balanço antes do IFRS no Brasil era uma, e agora ela está de uma forma o quê? Harmonizada. Então, é interessante entendermos esse conceito. Quanto ao CPC, o que é o CPC? Comitê dos Pronunciamentos, o quê? Contábeis. Quais são as diretrizes desse comitê? Inserir no Brasil uma convergência internacional das normas contábeis, centralizar no seu processo de emissão e representar de modo democrático as normas contábeis. Então, porque antes existia CVM, ainda existe, mas a CVM publicava uma nota sobre um procedimento contábil, por sua vez, o Banco Central outra nota e a Receita Federal, ou seja, não existia uma harmonização, uma padronização. Então, o intuito do CPC foi nada mais é do que ele centralizar todos os procedimentos contábeis no Brasil, onde vai ter um membro da CVM lá, vai ter um membro da Receita Federal, com o intuito de que, quando for elaborar um CPC, esses membros vão participar de reuniões e audiências para chegar a um denominador comum. O que mudou no IFRS no Brasil? Olha só, isso como eu tinha falado, a contabilidade baseada em princípios e não em regras. Então, com a implantação do IFRS, teve uma contribuição, uma nova percepção no contexto do contador. A contabilidade antes era somente o que? A contabilidade fiscal, Receita Federal. Agora não. Eu tenho o quê? Se eu tenho uma empresa multinacional, eu tenho que ficar preocupado com a parte fiscal? Sim, mas também eu devo estar preocupado com as novas alterações do IFRS, que no Brasil é condensado em CPC. Então, tenho que ter esses dois extremos, não ficar somente preocupado na parte do quê? Fiscal. Então, os pontos aí, sair de uma contabilidade baseada em regras para a contabilidade baseada em princípio, é uma das principais mudanças trazidas pelo IFRS nas demonstrações publicadas no Brasil. Aumentou o grau de julgamento dos responsáveis pela elaboração, pela auditoria das demonstrações financeiras. Os profissionais possuem uma maior responsabilidade na seleção e aplicação de premissas estimativas contábeis. Como exemplo, definir a taxa de depreciação. Se eu estou definindo a taxa de depreciação, por onde eu devo adotar? CPC 27. Valor justo. Porque eu estou mensurando essa mercadoria pelo valor justo. Eu tenho que saber qual é o CPC. E assim vai.
as provisões, se eu estou fazendo aquela provisão de 13º, férias ou reconhecimento dos juros, por que eu estou fazendo essa provisão? CPC 25. Então, tudo, por mais que as empresas de pequeno porte ela não adotem o CPC em si, mas ela tem um pronunciamento técnico também. Então, o que mudou o IFRS no Brasil? Principalmente os conceitos, gente. Eu me deparei também nesse conceito. Quando eu entrei no curso de Ciências Contábeis, qual era o conceito de ativo? Bens mais direitos. Já agora não. Com o CPC, com a contribuição do IFRS, olha o conceito do ativo. Já mudou. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, capaz de gerar benefícios econômicos futuros da empresa. Vou chamar a atenção para quem foi meu aluno de teoria 1, sabe disso. Em algumas questões não citam benefícios econômicos, e sim o quê? Financeiros. Mas conforme o CPC, estrutura conceitual da contabilidade, o ativo é um recurso controlado com expectativa de geração de benefício que é econômico. Mas, professor Marcelo, eu entendo também que tem uma contribuição do financeiro. Eu também. Porém, temos que trabalhar conforme a estrutura conceitual da contabilidade. A estrutura conceitual da contabilidade, gente, é a base para todos os conceitos da contabilidade no Brasil, tá certo? Quanto conhecendo a origem do CPC, ele foi aqui, o Comitê dos Pronunciamentos Contábeis foi idealizado com a união e comunhão das seguintes entidades: a Brasca, a PIMEC, Bovespa, Conselho Federal de Contabilidade, FIPECAF e Bracon. Então, houve a união dessas entidades para o surgimento do CPC. Qual é a função? Então, primeiro, por que foi implantado o CPC? Convergência internacional, ser centralizado tudo pelo CPC e representação do processo o quê? Democrático, tá certo? Então, as funções do CPC, convergência internacional, as normas ser centralizada e ter representação e processo o quê? Democrático. Por que essa representação e processo democrático? Porque tem a participação de membros daquelas entidades. Qual o objetivo? Eu já sei as funções do CPC. Qual o objetivo, gente? É o estudo e o preparo dos pronunciamentos contábeis. Observem aqui, ó, tem como objetivo o estudo, preparo e emissão dos pronunciamentos técnicos. Então, ó, estudo, preparo e emissão. Estudo, preparo e emissão dos procedimentos técnicos. Então, as necessidades: convergência, centralização e processo democrático. E o objetivo: estudo, preparo e emissão. Isso cai bastante em prova e a galera erra. Aquela questão, as questões mais bobas, os alunos não têm um devido cuidado. Então, você que é meu aluno, não vai acontecer isso com você. Quais são as características básicas do CPC? O CPC é totalmente o quê? Autônomo. O Conselho Federal fornece a estrutura necessária para suporte. 6 entidades compõem o CPC. Os membros do CPC são 2 por cada entidade. Então, das 6 entidades, então eu tenho que ter dois representantes. Lembrando que esses representantes eles não têm um salário por ser representante. Ele apenas participa, contribui na emissão dos procedimentos contábeis. Então, quais são os produtos do CPC? O CPC também não produz produto, gente. Então, quais são os produtos? Logicamente, os pronunciamentos técnicos, as orientações e interpretações. Quando você entra na página lá do CPC, você vai ver lá produtos. Aí você deve escolher, eu quero estudar CPC 01. Então, você vai lá, clica no CPC 01. Então, um pronunciamento técnico. Depois, quais são as orientações? Você vai clicar lá, identificar quais são as orientações do determinado CPC e quais as interpretações. Então, tudo isso, gente, essa aprovação do CPC, os membros, eles elaboram, estudam e preparam, mas passa-se pela audiência pública. E tem situações que o CPC
determinado órgão viu que não está tendo benefício de uma forma legal, ele pode solicitar uma audiência pública para mostrar que determinado CPC ele está prejudicando a continuidade da empresa. No passado, teve uma situação bem parecida com as empresas do segmento de telefonia, tá certo? Houve uma reunião. Então, essa questão de audiência pública é bem comum em determinados segmentos. Então, eu coloquei aqui, gente, um rol dos pronunciamentos contábeis, que não é interessante abordar no princípio, mas só você ter uma ideia, eu tenho aqui 46, mas na verdade são 47 CPCs, já está vindo 48 e 49, na verdade. Então, e temos aqui o CPC PME, Contabilidade para Empresas de Médias, Empresas, Glossários de Termos. Você que trabalha em empresa de pequeno porte, dê uma olhadinha aqui no site, depois dê uma lida aqui, Contabilidade de Pequenas e Médias Empresas. É interessante, sim, você ler, se tornar um profissional diferenciado, já que você, acredito eu, que você quer ter um crescimento nesse escritório, quer ter um reconhecimento salarial, então você tem que estudar, você tem que ter uma base teórica, não seja somente na questão de executar o sistema, porque executar o sistema todo mundo sabe. Você tem que ter agora um conhecimento teórico, é isso que está faltando em você. Então, gente, essa foi a parte, finalizamos essa primeira parte sobre a origem do CPC no Brasil, em virtude da evolução das escolas, o crescimento dos Estados Unidos com a implantação do New Deal, e em seguida o CPC adotou, onde o CPC, as normas são o quê? Centralizada. Qual é o objetivo do CPC? O estudo e o preparo dos procedimentos o quê? Técnicos contábeis. Vamos agora entender o primeiro CPC ou relembrar. E o primeiro CPC é chamado Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação dos Relatórios Contábeis, onde eu coloquei aqui entre aspas CPC 00, porque o CPC 00, gente, ele não é uma norma, tá certo? Ele apenas é uma estrutura conceitual, mas ele representa a base. Se você, digamos, você tem uma pirâmide, a estrutura conceitual é a base dessa pirâmide. Se você não souber essa base, provavelmente quando chegar nos demais CPCs, você não vai ter um entendimento. Então, é isso que também acontece. Quando se fala assim, vou ter aula de CPC, os alunos, não aprendi nada. É porque você não tem uma boa base na estrutura conceitual. Então, qual é a finalidade da estrutura conceitual, gente? Ele tem palavras-chave que cai muito isso em questão de concurso. Qual é a finalidade da estrutura conceitual? Dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnicos, dar suporte aos órgãos reguladores, auxiliar os responsáveis pela elaboração contábeis, auxiliar os auditores independentes, auxiliar os usuários das demonstrações contábeis e proporcionar aos interessados informações sobre o enfoque adotado na formulação dos procedimentos. Gente, uma dica bem simples. A finalidade da estrutura conceitual da contabilidade, ele tem palavras-chave. Que palavras-chave são essas? Dar suporte e auxiliar. Dar suporte e auxiliar. Dar suporte e auxiliar são as finalidades da estrutura conceitual da contabilidade. Quando se fala em estrutura conceitual da contabilidade, já sei da finalidade e qual o alcance. É o objetivo da elaboração dos relatórios, onde esse objetivo da elaboração dos relatórios tem características. Essas características chamam-se características qualitativas da informação contábil. Então, a informação contábil, ela tem sim características. E quais são essas características qualitativas da informação contábil? Ela é dividida em fundamentais e melhoria. As características qualitativas, lembrando que a qualitativa não trabalha com números, é num contexto que vai ser no contexto mais de pessoas, interpretações. Então, características qualitativas, fundamentais e melhoria. O que representa as características fundamentais? Relevância e representação fidedigna, melhoria. São 4: comparabilidade, compreensibilidade, verificabilidade e tempestividade. Para quem foi meu aluno de teoria da contabilidade 1, eu criei um macete, um mnemônico,
baseado em quê? Características da informação contábil, chamada de características qualitativas da informação contábil, chamada de FM, lembrando da estação de rádio, fundamental e melhoria. Fundamental, associe ao estado de Roraima aqui, ó, RR. Então, o que vai acontecer? Relevância e representação que fidedigna. Então, as características qualitativas da informação contábil, FM, fundamental e melhoria. Quais são as fundamentais? Relevância e representação fidedigna. De melhoria, não está na ordem aqui, mas a gente até criou uma brincadeira, que é TV comendo cuscuz. Por quê? TV, T de tempestividade, V de verificabilidade, compreensibilidade, vai ser o quê? Comendo, comparabilidade, cuscuz. Então, ó, TV comendo cuscuz. Então, vai ser as características de melhoria. Mas, professor Marcelo, entendi o macete, mas afinal, para que serve isso? Me explica aí. Pois bem, digamos que a empresa ela necessita comprar um computador. Se ela necessita comprar um computador, é sinal que é fundamental para a atividade operacional, ele é relevante esse computador, que eu devo fazer o meu registro lá de compra e venda, só que esse computador ele deve vir acompanhado de uma nota fiscal para comprovar que ele foi registrado. A nota fiscal tem que informar qual é a marca do computador, qual é a configuração, qual é a cor dele, ou seja, as informações devem ser o quê? Verdadeira. Então deixa eu ver se eu entendi, professor Marcelo. Se eu estou comprando um computador, ele é fundamental para a empresa, ele é importante para a empresa e ele deve vir acompanhado com a nota fiscal. E essas informações devem ser o quê? Verdadeira. Isso. E quando a empresa recebe esse computador devidamente com a nota fiscal, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar as informações, vou compreender se realmente, de fato, fazendo a comparabilidade, eu vou conseguir compreender. Então, ou seja, eu estou verificando, estou sendo o quê? Tempestivo. Na medida quando eu recebo a nota fiscal, quem faz muito isso, uma coisa bem interessante, é aquele fiscal de loja, que ele fica atrás do caixa. Você compra a mercadoria, tem uma determinada loja aqui do segmento de informática, não vou citar nomes, que você compra a mercadoria e tem esse fiscal de loja. Ele pega o cupom fiscal e pega a mercadoria. E ele está analisando se realmente aquelas informações são compreensíveis quanto ao produto. Ou seja, ele está aplicando ali características qualitativas da informação contábil. Digamos que você está num barzinho com seus colegas, tem aquela hora de fechar a conta e fazer o rateio. Todo mundo, quando o garçom chega lá com a conta, você vai logo verificar se o consumo de quantidade de cerveja está correto, se aquele petisco também, ou seja, característica qualitativa da informação contábil. Você está comparando as informações. Então, já sabemos as características qualitativas da informação contábil. Detalhe importante, a informação, gente, a representação fidedigna, a informação, para ela ser verdadeira, ela deve ser completa, neutra e livre de erro. Então, se eu tenho uma nota fiscal, a informação deve estar toda lá. Na nota fiscal tem uma coluna lá chamada descrição do produto. Então, a informação deve ter assim. Não posso assim, quantidade 01, computador. Não, tem que se falar computador da marca tal, configuração X, e assim sucessivamente. A informação deve ser completa, neutra, não deve interferir em nada e livre de erro. Essas são as características da representação fidedigna. A relevância também, gente, voltando aqui, ó, a relevância ela pode ser chamada de materialidade, tá certo? A relevância também pode ser chamada de materialidade, que você pode responder alguma prova de concurso e não ter a palavra lá relevância, e sim materialidade. Então, fica a dica quanto a isso. Então, temos aí as características qualitativas. Uma coisa que também foi abordado, que muito aluno erra, quais são os elementos de posição patrimonial e quais são os elementos de mensuração de desempenho. Olha só, elementos de posição patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. Tem alunos que pensam que é só ativo e passivo. Observe aí que o passivos aí representa capital de terceiros e o patrimônio líquido capital o quê? Próprio.
Então, recursos, os elementos de posição patrimonial e financeira são 3: ativo, passivo e patrimônio líquido. Os elementos de desempenho, o que faz eu ter lucro ou prejuízo? Receita e despesa. E quais são os conceitos técnicos conforme a estrutura conceitual da contabilidade? Então, conceito técnico de ativo já foi trabalhado anteriormente. Então, um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios o quê? Econômicos para a entidade. Vejamos, se eu compro uma mercadoria, exemplo do computador, se eu vendo computadores, eu estou comprando essa mercadoria, eu devo controlar. Se eu comprei, eu tenho expectativa de vender. Se eu vender, ele vai me gerar o quê? Um benefício o quê? Econômico. Então, primeiro, eu compro a mercadoria, é sinal que eu tenho expectativa de vender, mas eu devo o quê? Controlar no meu estoque. Por isso que temos aquela questão de controle de estoque, se é pela média, pela PEPs e WEPs. Lembrando que PEPs e WEPs é um controle gerencial, mas o controle fiscal vai ser o quê? Média. O passivo, qual o conceito de passivo? É uma obrigação presente da entidade derivadas de eventos passados, cuja liquidação se resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefício econômico. Resumindo, o que é passivo? Ora, se eu estou devendo é porque no passado, se eu estou devendo hoje, é porque no passado eu comprei uma mercadoria a prazo e devo pagar. Mas só devo pagar quando eu realizar uma venda. Tá certo? Então, ó, é uma obrigação presente da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos de entidades capazes de gerar benefício econômico. Que recursos são esses? Meu estoque. Se eu estou vendendo, é sinal que eu vou receber ou recebi, então eu vou honrar meu compromisso de pagar meu passivo. O patrimônio líquido, olha só como mudou. Quando entrei no curso de contábeis, na condição de aluno, patrimônio é o capital próprio, o capital dos sócios. Já mudou. Qual é a linguagem técnica que você não pode errar? A linguagem técnica de patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzido de todos os passivos. É bem simples. Associe a equação fundamental da contabilidade. Como é a fórmula da equação fundamental da contabilidade? PL é igual bens mais direito menos obrigação. Então, se eu pegar o ativo menos meu passivo, que é capital de terceiros, vai resultar em quem? Em PL. Conceito de receita e despesa. Esse é o mais simples. Receita, são aumento de benefícios econômicos. Receita, aumento de benefícios econômicos. Despesa, são decréscimos de benefícios econômicos. Observe que todo item desse está ligado a aspecto econômico, não financeiro. Não misture o conceito com os elementos. Elementos de posição patrimonial e financeira, ativo, passivo e PL. Ok, gente? Fica a dica. Vamos agora trabalhar com algumas questões de exames anteriores. Observe aqui, essa questão 33, questão 33, 2019.1, questão de Eudícibus. Ele é referência, como nós sabemos, é um autor de referência no curso. Então, afirma que o maior pesquisador descritor sobre a Escola Europeia da Contabilidade foi Francisco de Aura. Ele elaborou seu livro Os Primeiros Princípios de Contabilidade Pura. As principais teorias que compõem a Escola Europeia de Contabilidade. Uma das principais teorias da Escola Europeia considera a conta como centro de gravidade. A aplicação contábil, afirmando que ela é o raciocínio aritmético para medir a grandeza dos valores relacionados entre si e as pessoas, a teoria o quê? Econômica. Observe, gente. Com certeza, quando um aluno se deparou nessa questão, por mais que ele nunca tenha falado do autor Francisco de Aura, mas ele deve ficar ligado que a escola europeia, como a escola alemã, perdão, a escola italiana, como a escola alemã, estava ligado o quê? No resultado, no lucro. Então, resultado e lucro é aspecto que econômico. Então, não precisa nem você saber essa questão do autor, essas particularidades. Você deve saber o seguinte: a escola europeia, baseada
escola italiana e alemã, ela estava preocupada no resultado, no lucro, resultado, lucro, aspecto econômico, enquanto a escola norte-americana estava preocupada com a padronização dos procedimentos contábeis. Quando você vê alguma escola europeia, não tenha dúvida, vai ter alguma coisa relacionada sobre aspecto econômico. A próxima questão, que foi a edição de 2019.2, questão 33 também, por coincidência, vejamos aí, levando em consideração o surgimento e o desenvolvimento das correntes do pensamento contábil no século XX, o desenvolvimento contábil acompanhou o desenvolvimento econômico e ocorreu a queda da escola europeia, mais especificamente italiana, e a exceção da escola norte-americana devido à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos da queda da escola europeia, especificamente a italiana, foi de fato que uma corrente do pensamento é o quê? Está direcionada na tomada de decisão. Por quê? A escola europeia, ela realmente não deu ela deu pouca importância à auditoria, deu, mas questão de concurso sempre tem aquela mais completa. Dá ênfase à contabilidade gerencial? Não tinha nem essa proposta ainda da escola europeia. Na letra D está direcionada ao usuário da informação? Muito menos. Ou seja, ela ficou muito preocupada na tomada de decisão. Então, um dos motivos da queda da escola europeia, ela ficou muito preocupada, direcionada para tomar decisão, mas baseada no quê? No seu resultado, no seu lucro. Então, esse que foram os fatores que prejudicou de uma forma mais relevante a escola italiana. A próxima questão 34 da edição de 2009.2, já trata sobre o Luca Pacioli. Então, Luca Pacioli publicou em Veneza o livro Summa Arithmetica, de geometria, proporção, em 1494. O texto no qual se distingue para a história da contabilidade, aí tem outro livro aí. Talvez a primeira exposição sistemática e completa do método de partidas dobradas de Smith 2018. Com relação ao método das partidas dobradas, assinale a afirmativa incorreta. O legal da prova do exame, ele sempre deixa em caixa alta, em maiúsculo, o que é que ele deseja, se ele quer o correto ou o incorreto. Quando se fala em partidas dobradas, devemos lembrar de Luca Pacioli, onde a cada débito deve ter um crédito de igual o quê? Valor, tá certo? Então, recomendo também vocês darem uma revisada em saber lançamento de primeira fórmula, segunda fórmula, terceira e quarta fórmula. Então, façam essa revisão aí com vocês em casa. Então, a incorreta, gente, olha só. Então, com relação ao método de partida dobradas, assinala a informativa incorreta. Então, foi a letra C. Por quê? Método menos utilizado pela contabilidade, sendo o método das partidas simples universalmente aceito devido ao princípio de que total de débitos deve ser diferente do total de créditos. Olha só. Primeiro, é um método menos utilizado na contabilidade? Em hipótese alguma. Na verdade, é o método mais utilizado. E, além disso, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Então, bem simples essa questão. Próxima questão aqui da edição 2018.2. Já trata sobre a estrutura conceitual da contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade e teoria geral. Estrutura conceitual citada e apresentada as características qualitativas fundamentais, as características qualitativas de melhoria, de acordo com o exposto, não representa as características qualitativas de melhoria. Então, ele quer saber o seguinte, de acordo com o exposto, quem não faz parte das características de melhoria? Nós vimos que as características qualitativas da informação contábil representa fundamental e melhoria, fundamental, relevância e representação fidedigna, Roraima, RR, e melhoria, TV, comendo o quê? Cuscuz. Então, ele quer saber, de acordo com o exposto, não representam características qualitativas de melhoria. Verificabilidade, participa, sim. Tempestividade, sim. E comparabilidade. Observe que na aula eu chamei a atenção que alguns autores utilizam como sinônimo relevância o que? Materialidade, porque a relevância ela faz parte da característica o que? Fundamental e não
melhoria. Essa foi a questão 35 da edição de 2 de 2018. E a última questão aqui, gente, questão 35 dessa edição de 2018.2, vejamos aí. Na verdade, repetir a questão. Olha só, nessa aula hoje foi trabalhado sobre a origem do CPC, bem como a estrutura conceitual da contabilidade. Vou passar a próxima aula, eu já vou abordar sobre o CPC 01. Em seguida, na terceira aula, gente, eu vou criar uma atividade e vou explicar questão por questão. Então, peço a gentileza de vocês rever esse vídeo. Agradeço demais pela atenção. É um vídeo longo, mas foi importante porque para você ser um profissional de sucesso da contabilidade, tem que ter uma base boa na estrutura conceitual, saber os novos conceitos, não cair na pegadinha do financeiro e sim do econômico, saber quais são os elementos patrimoniais, entender como é que foi a evolução das escolas. Então, esse aqui foi a proposta. Então, só devo agradecer e até a próxima.